primeiro dia do Super Doutores Club e temos muita novidade para vocês. Decidam ter um modelo de negócio bom, favorável para vocês. A família de vocês agradece. Se não for por vocês, façam pela próxima geração. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje um episódio super especial. Super Doutores Presencial e você vai acompanhar em primeira mão tudo que vai acontecer por aqui. Temos uma sala lotada de médicos que escolheram acelerar as suas clínicas, entendendo o novo cenário de 2026. E se você quer acompanhar em primeira mão aí da sua casa, eu te aconselho, pega papel e caneta, anota tudo, porque esse conteúdo, eu costumo dizer que é ouro em pó. Para começar, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana tem um vídeo novo, exclusivo, com muito conteúdo de mais valor do que muito curso pago por aí. Fica comigo e acompanha todos os bastidores. Até 2030, nós vamos ter mais médico do que enfermeiro no Brasil. O que você acha disso aí? Como é que você tá vendo esse mercado doido aí? Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Eu acredito que ter mais médicos não é ruim. O que é ruim é a gente formar médicos com uma capacidade técnica ruim. Isso é ruim, porque hoje em dia, no Brasil, se você for analisar os dados, igual você falou, a grande maioria dos médicos que têm se formado, as faculdades não conseguem contemplar os pré-requisitos mínimos que o CFM traz. Então isso significa uma baixíssima qualidade na formação desses médicos. Se você forma um médico com uma qualidade ruim, ele não vai ter como dar um atendimento bom. Eu não queria cair na mão desse médico. Eu não queria que a minha família caísse na mão desse médico. Você acha que o Revalida vai dar um impacto positivo para esse quadro? Talvez, eu não sei. Eu, particularmente, não sei como é que é a qualidade do ensino fora. Eu sei como funciona aqui no Brasil. Se eu soubesse que seria, talvez eu pudesse dar uma opinião mais forte, mas eu sei que aqui no Brasil, muitas faculdades, principalmente particulares, não têm uma qualidade suficiente. Não formam médicos com a qualidade, com a capacidade que deveria formar. Eu tenho uma análise, eu estou com 40 anos, e eu lembro que na época do meu vestibular, ser médico era garantia de sucesso. Era fazer a faculdade, a família se lascava para pagar, mas você tinha uma garantia, mesmo em hospital, que você ia ter uma vida muito boa. Eu estou observando muitos médicos que estão fracassados e eles ainda andam como um pavão, né? Eles ainda andam cheio de pompa porque tem que honrar, né? O médico não pode ser duro, o médico não pode ter problema financeiro. Você que está inserido nos hospitais e vendo isso, você observa que tem os plantões caíram, diminuíram o pagamento, os médicos não estão mais com esse prestígio de 10 anos atrás? Com certeza. Eu sou prova viva disso. Antes de ser médico, eu era policial penal. Eu era concursado no estado, né, onde eu resido hoje. E eu pedi licença quando me formei. Porque eu não tinha certeza se eu ia continuar, se eu ia receber pelo meu trabalho ou não. Hoje, no Brasil, a gente vive uma coisa chamada pejotização da medicina, onde as cooperativas estão sendo minadas e concursos públicos na área médica estão diminuindo cada vez mais, e você tem contratado organizações de saúde, você tem contratado grandes empresas que aglomeram médicos e colocam eles para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Só que isso traz uma série de consequências, que é atraso nos pagamentos. Então, por exemplo, no estado onde eu moro, a grande maioria das empresas demora 3 meses para pagar. Então já pensou você trabalhar em janeiro e receber fevereiro, março, abril só? Você trabalha em janeiro. Então assim, é muito complicado porque você não recebe juros ou correção monetária daquilo, você só recebe aquilo que você trabalhou 3 meses atrás. Então tem ficado muito complicado, não só pelo fato de que desde 2011, mais ou menos, não se tem uma progressão no salário do médico, mas também pelo fato de que o médico não tem recebido em dia. Então, se você não consegue organizar os seus pagamentos, se você não consegue organizar o seu financeiro, você não consegue organizar a sua vida. Porque hoje em dia, tudo é movido ao dinheiro. Né? O que o Diego está dizendo é que o Flávio Augusto sempre fala, estabilidade não existe. Então, se você está indo para ser um carteira assinada, trabalhar em um hospital em plantão, para ter segurança, como os seus pais disseram para você que você teria, uma vida boa depois de se formar na faculdade, como os seus pais disseram para você que você teria, na prática, na vida real, é o que está acontecendo. Uma pejotização dos médicos. Aqui em Alphaville, São Paulo, nós tivemos recentemente, não sei se chegou a ver essa reportagem, um médico que matou outros 2 médicos na frente da polícia. Aquilo ali foi um caso bem sobre isso. Eram empresas de pejotização da medicina que estavam em licitação, e aí rolou alguma treta e médico matando médico. Então a concorrência de 2026 vai ter... Tá letal. Tá letal, o negócio tá pegando fogo. A gente ri, mas o negócio é sério. Diego, a gente tá aqui
no encontro, né, do Super Doutores Club. Nós somos uma mentoria de educação empresarial, né? Nós somos da MLS, né, Flávio Augusto, o J. Caio Carneiro. O que você sai daqui com insight, assim, fala assim, cara, esse foi o insight que eu vou levar e vou aplicar e tenho certeza que em 2026 isso vai fazer diferença. Não esperar o tempo certo. O tempo certo não existe. O tempo certo é o momento que você escolhe começar. Se você escolhe... É claro, você tem que se preparar para aquilo. Mas se você está preparado, comece. Eu quero abrir minha própria empresa. Você já se preparou? Você sabe o que precisa fazer para abrir uma empresa? Você sabe o que precisa fazer para gerir uma empresa? Estou preparado. Abra. Quero sair, quero migrar. Quero sair dos plantões, quero abrir uma clínica. Você já pesquisou o que faz de uma clínica bem-sucedida? O que faz dela diferencial para as outras clínicas? Qual é o seu nicho? Você já pesquisou tudo isso? Então começa. Não existe o tempo certo para você começar. Vou esperar dezembro, porque é a melhor hora de vender, porque é onde tem mais pessoas querendo. Não, começa hoje. Para mim, o que valeu vir aqui foi realmente pegar esse insight de que o tempo certo ele não existe. Existe a preparação. Tá preparado? Então vai. Os melhores superdoutores estão aqui. Bora, galera! E é para isso que a gente tá dentro de uma comunidade, pra gente modelar, pra gente não só modelar olhando, pra gente modelar falando, concorda? Então você falou, o pessoal fala, é um acelerador de clínicas, e realmente A gente acelera o que consegue a até gente certo conseguiu ponto sozinha, mas vocês sozinho. aceleram o processo pra gente, porque vocês que têm essas ferramentas, né? Sim. Nossa graduação, acho que toda a área, não só dentista, mas toda a área da saúde, não tem isso na graduação. E isso é muito importante. Ainda mais no Vocês Brasil. têm ideia da potência que vocês são? Porque pensa uma coisa, você incentivar uma pessoa que não tem um currículo e dar poder para ela, você só está dando o quê? Acredite em você. Funciona? Funciona. Mas ela tem o quê além daquele poder? Pensa numa mulher empoderada, mas ela não tem um currículo. Então ela vai ter poder, ajuda muito na vida. Né? Acreditar em si é um dos skills que eu coloco muito mais nos meus 3 filhos você pode, você é bom, você é vencedor, você é um campeão. Mas eu não posso só inserir isso na vida deles, né? Aí eu tenho que dar o quê? Habilidade. O que é legal de mentorar vocês é que vocês já têm habilidade, vocês já pagaram um preço para um skill técnico. A faculdade ela não prometeu para você formar empresário, ela prometeu que ela entregou. O skill técnico, vocês são muito boas, por sinal, você na parte de cirurgia e você na parte de estética do sorriso. Isso é muito bacana porque quando a gente coloca o poder em vocês, e existem muitos níveis de poder. O poder da vestimenta, vocês já vieram com ele já com essa cultura. O poder da clínica, da estrutura, vocês já tinham. Agora, quais os poderes estão entrando? Um ticket maior, trabalhar melhor as vendas, trabalhar melhor as secretárias, né, para gerar demanda da avaliação, trabalhar melhor a gestão do tempo, trabalhar melhor, selecionar os clientes de uma forma melhor, porque senão a gente se diz sim para todo mundo, quando vê a gente está fazendo uma carizinha, uma profilaxiazinha, e aí quando vê, eu também faço algo grande, mas eu quase não tenho tempo para ter esse algo grande, porque vem mais esse outro tipo de cliente, onde na verdade a gente observa que se você não tiver tempo para tracionar o maior cliente, você vai ter bem pouquinho dele no seu mês. Quando vocês pegam esse poder, é bonito de ver, porque vocês são merecedoras desse poder. Quantas pessoas aí estão tendo poder e elas não têm nada para entregar? Então, capacitar pessoas que têm o que entregar, têm a vida para transformar de pessoas, é bonito, porque na minha concepção, o silêncio dos bons abre espaço para o grito dos maus. Vocês já tinham um trabalho muito, muito maravilhoso. Agora eu quero um ponto, que é novidade saindo fresquinha. CFO anunciou ontem no CIOSP São Paulo que vai ter especialização de cirurgia estética facial. Vai fazer uma festa, vai soltar foguete. Eu tô aqui. Você vai aguentar aqui. Eu tô aqui com uma pioneira já. Antes de anunciar, você já fazia. Como é que tá
essa expectativa para 2026? Com tanta reforma tributária, você fala, tô nem aí, 2026 é meu. Com certeza. Eu tô muito feliz porque, assim, quando eu comecei, eu recebi tanta porrada, tanta crítica, né? Denúncia fiscal na minha porta. mexer no nariz. Não, as pessoas Não pode falavam mexer pra no minha irmã, nossa, sua dentista, sua irmã é louca. Ela não pode fazer isso. Eu falei, cara, não pode por quê? Eu só tô olhando pro lado. As pessoas estão só aqui, ó, focada aqui. E tem uma outra área que nós somos bons tecnicamente, né? O dentista, ele é especialista em cabeça e pescoço. E por que não operar estética? Porque se um paciente, ele sofre um acidente automobilístico, quem atende ele é o dentista. Quem vai fazer a redução das fraturas não é médico. Sim. E as pessoas não sabem disso, né? Então, assim, por que a parte ruim fica com o dentista e a parte boa que pode alavancar, que pode, enfim. Por que não? Porque quando quebra a cara, o buco consegue arrumar, mas pra estética, pra ficar bonita, é só médico. Então, assim, tô muito feliz com isso. É uma vitória, assim, realmente pra toda a classe, né? Sim. Eu acho que... Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu atendo médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, uma coisa eu digo pra vocês, é o que é. Eu não tenho política, eu não tenho lado. Eu só penso o seguinte, o mercado até 2030 vamos ter mais médicos do que enfermeiros, mais dentistas do que auxiliar bucal. Então, se mexam, como diz o meu aluno Lissandro, vocês estejam em ambientes de crescimento, ambientes de gestão, venda, marketing, modelo de negócio. Porque é o que é. Os conselhos é que regem as regras do jogo e pessoas empreendedoras, elas se destacam. Elas se destacam não por se vestirem bem, elas se destacam por estar em ambientes como esse, pensando, raciocinando e planejando um próximo ano. Então, se você só reclama e não busca um aprimoramento empresarial, quem pensa enriquece, já dizia Napoleão Hill, você vai ter muito problema. E não só porque abriu daqui, fechou dali, porque o mercado vai ter muito mais concorrente, seja da sua classe ou da sua não classe. Então, se mexam e esses ambientes são fundamentais. Mas na hora de construir seu posicionamento, vocês querem ficar tudo igual. Porque vocês acham que só existe uma receita de sucesso. E você concorda que o posicionamento dela foi natural? Ela não veio aqui com a intenção de te ensinar, mas ela te ensinou. Ela ocupou ou não ocupou lugar na tua mente? A meta batida causa euforia, causa celebração. Conquistamos o nosso objetivo. Pessoas compram de pessoas e por 2 motivos: identificação ou admiração. Aí no Instagram você usa nude e é séria. E quando você abre a porta, você tá de blazer laranja, tênis e sorriso. Por isso que você precisa ser você. Você primeiro. Prosperidade tá na mente, até que vire na conta. Então ele primeiro mudou a mente. Aquele cara, né, que trabalhava na clínica popular, ele acreditou. Só que quando ele acreditou, ele falou assim, preciso estar com alguém que faz o que eu quero, né, que tem a vida que eu quero ter. E aí ele aprendeu através das facetas até a vida. Mas só a faceta, tem tanta gente aí de faceta que não tá ganhando acima dos 6 dígitos. Então ele aprendeu que a faceta sim é um serviço campeão, ticket alto, margem alto, tempo razoável de cadeira. Ele aprendeu a mentalidade de um mentor. De lá para cá ele não para de fazer as mentorias e hoje mentora pessoas para ensinar a técnica, ensinar inclusive essa maneira e essa perspectiva de ver os negócios e ter o sucesso. Conta um pouco pra gente dentro dos platores. Clínica popular, faceta, buscando, tracionando o marketing ali através do seu Instagram, pum, agenda lotada. Pum, eu te conheci aqui, né? Graças a Deus eu não te conheci, você não tava na merda, tu já tava bem. Então eu te conheci já com uma agenda lotada. E o que você então daqui, porque a primeira mensagem aqui é, eu vim daqui e você também pode chegar aqui, tá? Agora, tô com uma agenda lotada, tenho um consultório, capacidade operacional alta, fila de espera, ticket cada vez mais alto, já sou uma referência. Daqui para frente, em 2026, agora a gente vai falar com outra camada de empresário. Cara, eu acho que vocês, né, os superdoutores, você, Natasha, André, Gleice, tem um papel muito importante na minha linha de raciocínio hoje. Quando eu fechei com vocês lá em outubro, se eu não me engano, a minha ideia era faturar mais, era só isso. Eu não tinha um modelo de negócio, né, campeão, como você disse. Tanto que o que me chamou a atenção, né, de querer estar aqui ao lado de vocês, foi realmente a sinceridade. Então, com vocês, hoje eu entendo que faturar mais, ele não é
não, do jeito que eu trabalho hoje, eu vou continuar, eu vou me matar, enfim, e eu tô seguindo essa linha de empreender, né? Empreender, e aí eu bato um pouco na tecla, acho que do nosso medo, que é perder qualidade. Mas quando você... E aí é um insight que eu peguei com o Gilberson nesse final de semana. Quando você coloca pessoas que imprimem a sua cultura, que entende o que você está pensando, que você consegue levar além disso, é impossível não dar certo, é impossível a pessoa não ter a qualidade que você tem, é impossível a pessoa não tratar o seu paciente como você trata. Então eu tô seguindo nessa linha, tô engatinhando aí. Mas para 2026 a minha ideia é crescer, já tô com um projeto em andamento, né? Já tô ampliando lá meu consultório, saindo do consultório. Tenho que me habituar em falar clínica agora, mas já tô dentro desse processo. Sucesso é ter o que quer. Riqueza é você ter tempo, saúde, qualidade, tranquilidade. Você colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir. Qualidade de tempo com a sua família. E aí sim, vem o dinheiro para que você compre, para que você possa ter um carro, uma viagem. Mas o tempo, ele é mais importante do que o dinheiro. Precisa estar em mentorias, estar em treinamento, estar no modelo igual a gente está aqui hoje do Super Doutores, um pouco integrante de nossas equipes aqui, para poder estar treinando, para poder estar vivenciando, para poder estar fazendo network, né, estar ouvindo como outras clínicas também fazem, para que a gente juntos conseguimos chegar e alcançar um resultado legal. São 10 milhões de faturamento da rede de clínicas em 2025, uma placa, como vocês viram, a placa do primeiro lugar de faturamento. Tem muita sabedoria com o Lissandro. A gente está abrindo aqui uma pequena parte de um todo. Fala um pouco da nossa rotina de benchmark, eu já expliquei para vocês o que é, semanal, de pegar uma unidade que está tendo mais resultado e modelar ela para as próprias unidades. Isso é legal, tá? Ele está pegando o benchmark de uma unidade que se aponta, entende tudo com o gestor, ele já é um empresário de fase 5, ou seja, ele já tem líderes sendo formados e ele está orquestrando em números. Ele trabalha muito, é muito presente, mas existe um organograma, e dentro desse organograma a gente pega os dados, porque não existe gestão, não existe como ter alta performance se você não metrifica, se você não tem dados para tomada de decisão. Explica um pouco dessas dados. Toda quarta a gente vai lá às 5 horas da tarde, pega esse dado dessa unidade padrão, a unidade que está tendo resultado, e coloca para as demais. Como que a gente faz nesse processo? Qual é a sua perspectiva de melhora sobre esse processo? Eu até já havia falado aqui anteriormente que a gente tem feito essas reuniões, né? Fazer parte da mentoria do Super Doutores nos dá direito a essa reunião ali junto com o Rafael, onde eu consigo colocar toda a parte comercial de cada clínica, né? Toda quarta-feira às 17 horas a gente está ali junto, e onde a gente discute ali, a gente fala muito onde a gente está, onde deveríamos estar e o que está faltando para a gente estar lá. E a gente traz a clínica que está com o melhor resultado e quais as boas práticas que elas estão adotando, que ela está adotando, para que seja compartilhada ali com as outras e a gente enxergue, né, essas métricas do que realmente está faltando e do que precisava ser realmente feito, né? Porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas acaba que a gente, ali com 6 unidades, com 5 em operação hoje, a gente vê que todas sabem, todas têm a mesma informação, mas acaba que uma se destaca melhor em uma coisa, outra deixou de fazer um outro tipo de campanha, né? Então os processos acabam ficando um pouco soltos. Então, junto com o Rafael e com os mentores aí do Super Doutores, a gente consegue trazendo essa realidade para cada time e colocando eles todos na mesma frequência, na mesma mentalidade, dentro dos mesmos processos, para que a gente, mais uma vez, chegue ao nosso resultado. A gente o ano passado nós tivemos faturamento acima de 10 milhões, mas já tive anos anteriores acima de 16 milhões. Então esse ano a gente vai buscar de novo essa retomada, por isso que eu falei que 2025 foi mais duro e desafiador, fez falta pra caramba aí no caixa, mas 2026, mesmo com todas essas nuances aí, a gente vai almejar chegar no resultado aí junto nesse planejamento aí. Olha, doutores, o sucesso deixa rastro. Se você sair daqui com pelo menos 3 atitudes para colocar em prática, já valeu esse podcast para você. Como o Lissandro falou, eu vou reforçar para você. Nós estamos num ano de muita atenção, muita distração. Nos últimos 10 anos vai ser um recorde de feriado. Se você tem muitos funcionários, você vai pagar muita ociosidade na carteira. Nós vamos ter eleições e Copa do Mundo. Isso vai mexer no seu jogo de anúncios, isso vai mexer no seu jogo, inclusive, de comportamento do consumidor. Vai mexer, inclusive, no seu posicionamento dentro do orgânico. Os temas, a atenção que você vai ter. E o principal, nós vamos ter reforma tributária. Tudo isso vai impactar no mercado e vão ter concorrentes muito loucos. Homem-bomba. Homem-bomba é o quê? O cara tá perdido,
não está conseguindo pagar as contas e vai começar a descer o preço deles. Se você for no jogo dele, você vai explodir junto com ele. Então você precisa se posicionar, estar perto de empresários como o Lissandro, que está com uma perspectiva boa, já entrou o ano resultando, e é isso que é uma mentoria. É você estar sentado aqui ao lado, aprendendo, ensinando, trocando com perspectiva. Empresário ensina empresário. Eu acho que isso não é uma faculdade. Educação empresarial é, de fato, alguém que resulta mostrar para você o que ela está passando nesse exato momento, o que ela passou para chegar onde ela está e o que ela está prevendo passar para o futuro. Eu quis trazer, eu podia trazer a história do Lissandro, eu podia trazer a nossa história, eu podia falar muita coisa, mas eu pedi para ele trazer a perspectiva de 2025 comparado a 2026 para preparar você, para que esse ano você tenha o melhor ano da sua vida desde então, através desses insights que você tomou aqui. Toma nota, aplica, assiste quantas vezes você quiser. Lissandro, se você fosse passar uma mensagem para os seus colegas donos de clínica, seja médico, dentista, biomédico, farmacêutico, o que você passaria ali numa mensagem para essa classe de empresários da saúde, que é uma área tão bonita? Qual mensagem que você passa para esses empreendedores para enfrentar todo esse cenário? O que eu falo para vocês é o seguinte, ontem tivemos até uma palhinha lá do filho de Rafael, Enzo, e aí ele falou sobre 15 passos da prosperidade, né? Então, o segundo passo é um dos que eu vou falar aqui agora, que é multidão de conselheiros. Multidão de conselheiros. Multidão de conselheiros é você estar perto de pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. É você estar perto de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que querem viver do que você vive, né? Ou quer estar junto com você nesse resultado aí, nisso daí. Então, tá próximo de pessoas como Rafael, Natasha, André, né? Tá dentro de uma mentoria onde tem também vários colegas ali que tem muito para agregar, que estão indo para o mesmo lugar, que passou pelos mesmos desafios, né? Que a gente já passou e que até vai falar para a gente não passar, né? Então, eu acho que é algo muito importante. Então, a gente sozinho não vai longe. Então, se você está aí, se você tem esses desafios, se você acha que conteúdos que você consegue pegar aí da internet ou informações de um e do outro sozinho que vai te levar no alto, não vai. Então, esteja próximo de mentorias, de pessoas que queiram mais da vida, que paguem o preço, né? A gente tem que pagar um preço em tudo, no bom ou no ruim, então a gente tem que escolher qual preço a gente quer pagar, o do bom ou do ruim, e se mexam. Estamos juntos, espero ver. Não, eu contratei uma mentoria e aí eles vão ensinar você. Eu falei, me ensinar? Me ensinar o quê? Porque me ensinou tudo que eu sei.